O Trilhas da Democracia continua entrevistando o teólogo e filósofo Leonardo Boff. Boff, eu gostaria agora de te convidar para fazer uma análise da atual conjuntura política vivida no nosso país. Você escreveu recentemente um artigo na Fórum, em meados de novembro, em que você se utiliza de Francisco de Assis numa distinção entre o simbólico, ou seja, aquele que une, e o diabólico, aquele que desune. De que maneira essa dicotomia entre o simbólico e o diabólico pode ser utilizado para compreender a existência de dois projetos que você considera antagônicos, que são os projetos representados, liderados pela figura do atual presidente da República e pelo ex-presidente Lula? Olha, os gregos cunharam uma expressão que é kikokrasia, o governo dos piores. Eu acho que nós estamos vivendo isso, o governo dos piores, e porque a função principal de um presidente é ser uma pessoa de síntese, que congrega, que governa para o país inteiro, que é capaz de harmonizar os conflitos e permitir que a sociedade tenha o mínimo de paz, para viver trabalhando, ter a mínima tranquilidade. Ele não faz isso. É um homem do confronto, da divisão, inclusive da boçalidade nas expressões, não observa nenhum rito de dignidade de um presidente, nem é mais o presidente, é a família do presidente, dos filhos, que são muito ligados aos milicianos, a parte mais podre que há no Rio de Janeiro, criminosa mesmo. Eles pertencem a esse bloco, que é mesmo que configura a democracia, ou melhor, um governo dos piores. Então, eu acho que nós estamos vivendo a pior fase da história do Brasil, porque a luta toda era prolongar a dependência ou então refundar o Brasil. E nós estamos prolongando a dependência. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi ir aos Estados Unidos, fazer um rito de vassalagem ao Trump e voltar. E fazer a declaração de amor aos Estados Unidos. E o Brasil dependendo deles. Então, eu acho que nós estamos vivendo a crise da democracia, porque ele não governa para todos. E eu sou muito feliz que os governadores do Nordeste, que ele desprezou como paraíbas, que fizeram uma articulação entre eles, visitaram os europeus, os investidores, dando garantia jurídica, estabilidade aqui, para criar um outro caminho para o Brasil. O Brasil é enorme e eu tenho muita esperança porque temos excelentes governadores, todos eles encabeçados por um que para mim é eminente, que é o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino, que é um grande jurista. Então, estão equilibrando, mas o Brasil está numa fase de desmonte de tudo aquilo que foi construído em gerações e gerações. Desmonte dos direitos dos trabalhadores, desmonte da educação, desmonte do sentido da natureza, como riqueza nossa, da cultura está sendo estraçalhada totalmente. Então a gente não sabe qual é o projeto desse homem. O projeto dele é não ter projeto. Então, é criar medidas que chamam a atenção ao público, enquanto o ministro da Fazenda, da Economia, Guedes, monta o seu ultra e extremo liberalismo, que tentou e ajudou a montar no Chile, foi assessor de Pinochet, e está tentando montar no Brasil. Mas, Boff, veja, no início do governo, lá, nos idos de janeiro, fevereiro, eu tinha essa ideia também, né, de um governo que não tinha projeto. Né? Mas com o desenrolar dos meses, né, foi me ficando claro que, na verdade, há um projeto claro que é do desmonte do Estado brasileiro, particularmente do braço social do Estado brasileiro. Quer dizer, que é liderado, quer dizer, essa obra é liderada pelo ministro Paulo Guedes. Não será esse digamos, o ponto central do governo Bolsonaro, uma obra de destruição
daquilo que foi construído não pelo governo Lula, mas que remonta ao próprio governo Vargas, né? A consolidação das leis do trabalho, etc. Não estaria localizado aí o ponto central desse governo, que, concordo contigo, é o governo dos piores, né? Eu acho que Bolsonaro é um paranoico que tem ideia fixa do comunismo, do marxismo, que tem que destruí-lo. E, então, ele disse num discurso nos Estados Unidos, que me impressionou muito, nós temos que destruir tudo no Brasil para reconstruí-lo. Mas o reconstrói nos moldes do século XVII e XVIII, de forma autoritária, de forma sem tomar em conta os movimentos sociais, a sociedade participativa. É um discurso extremamente autoritário, de cima para baixo. E, nesse sentido, eu acho que a nossa tarefa deve ser dupla. Por um lado, enfrentar isso, porque não podemos deixar, e seria até uma ignomínia para nós como cidadãos, que se desmonte esse país. Por outro lado, suscitar uma esperança no povo que é possível uma forma de governo diferente, cujas bases sociais que estão ali, com seus movimentos e tudo, sejam as forças mais decisivas, criando uma ampla frente democrática, pluralista, popular, partidária, intelectual, mas fundamentalmente sobre os movimentos sociais, que façam frente a isso e levem um projeto de democracia participativa, não só delegatícia, que você delega, mas onde o povo ajuda a formular o país que nós queremos. Então, eu acho que lentamente está se formando esse polo novo, que é um polo simbólico, que ele congrega dos mais diferentes partidos, e outro é um polo diabólico, porque ele divide, ele polemiza com todas as frentes, até com o próprio exército, às vezes até com a própria família. Então, é um homem desagregador, não serve para ser presidente. Lula é capaz de liderar esse polo simbólico? Olha, ele como personalidade, ele tem esse carisma de somar, e eu conheço há 40 anos de amizade mesmo, muito profunda. Ele não tem ódio e nem revanche, ele tem esse amor visceral pelo povo. É um sobrevivente da grande tribulação. Ele diz, eu vi gente da minha família morrendo de fome, e não vou querer que ninguém mais morra de fome nesse país. Então, ele tem isso na cabeça. E a sua liderança é realmente de mover massas humanas. São poucas pessoas no mundo e hoje que conseguem falar o profundo das massas, nas suas necessidades básicas de poder viver, comer, ter seu trabalho, ter a sua casinha. Ele fala nessas coisas que são os mínimos existenciais que toda pessoa deve e tem direito de ter. Agora, lógico, castigaram ele de tal maneira e colocaram tantos crimes em cima dele que não são provados, que ele é uma pessoa que tem muitas inimizades. E o próprio sistema global não milita a favor de Lula, porque o sistema quer exatamente uma massa de consumidores sem consciência, um Estado mínimo, onde o mercado comanda e deixa as grandes empresas entrarem aqui. Finalmente, nós temos um mercado enorme de 200 milhões, isso é uma coisa extraordinária. Então, todas as grandes empresas estão interessadas em ter suas sedes aqui e ganhar dinheiro com isso. Agora, Lula é capaz de manter um projeto nacional com soberania, com uma intenção profunda na direção do povo, portanto social, e ao mesmo tempo saber equilibrar-se entre os grandes poderes no mundo, que hoje é a China e os Estados Unidos, a Rússia é menos, mas ele sabe fazer o jogo com elegância, reconhecido por eles, e preservar aquilo que é a nossa identidade. Que o Brasil pesa nas decisões do mundo pela sua base ecológica, pela sua potência criativa, pela sua forma também de pensar o mundo para frente com esperança. Então, eu acredito muito que ele venha a ter ainda, por exigência popular, e quando a crise
Como já dizia um poeta alemão, quando grande é a desgraça, maior ainda é a salvação. Nós não chegamos na grande desgraça ainda. Você fez referência a Flávio Dino. Que outras novas lideranças sociais e políticas você vislumbra como podendo receber mais à frente o bastão da liderança de Lula? Olha, eu considero uma liderança extraordinária o Boulos, que é um jovem muito bem formado, que trabalha com sem-teto e muito bem articulado. A Manuela também é uma grande liderança. E não há muitas lideranças. Eu acho que Jacques Wagner é uma liderança também importante, que sabe levar os conflitos, tem um bom discurso. Mas eu acho que uma das dificuldades do PT foi a sombra de Lula. A sombra dele é tão grande que não permite muito que novas lideranças tenham surgido. Eu posso dizer isso porque não sou inscrito no PT, apoio a causa do PT, sou amigo dos principais líderes do PT, mas precisa criar espaço para que novas lideranças surjam. E também uma certa institucionalização da política, né? Ocorrida também nos anos do governo do PT. Né? Eu acho que o PT, no meu modo de ver, quando estava no governo, ele não fez aquilo que Evo Morales fez. Havia uma decisão. Ou você governa com a coalizão de partidos, um presidencialismo de coalizão, ou você faz uma aliança dos movimentos sociais de onde você veio. Evo Morales fez isso, custou muito amarrar tudo isso, mas tinha a maioria na Câmara, no Senado, e conseguiu fazer uma transformação no país, ao ponto de ser o país que mais cresce na América Latina, 5%. Mais evidente, o sistema não tolera um indígena, e deram o golpe. Então, Lula poderia ter escolhido isso. Baseado nos movimentos sociais que eram grandes, ele tinha aceitação, ele vende lá, e fazer um governo realmente diferente. Agora, aceitando a lógica do sistema, e quando apareceu aquela carta aos brasileiros, eu disse, já perdemos. Porque aí se diz, claro, respeito às regras do grande sistema, das grandes empresas, do capital, vou fazer políticas públicas, e o que ocorreu? Que não se modificou a natureza da acumulação do capital. Ele acumulou como nunca, mas deixou uma brecha para Lula fazer as políticas sociais extraordinárias. Quando eles se deram conta que essas políticas de Lula iam ser políticas de Estado, iam mudar a configuração do Brasil, deram o golpe. Não permitiram isso mediante o golpe contra Dilma. Então a questão está aí. Boff, será possível imaginar que Lula, com o espírito conciliador que lhe é próprio, e aqui não há nenhum sentido pejorativo, né, que determinadas correntes de esquerda procuram se utilizar quando falam desse espírito conciliador do Lula, né? Estou pensando o espírito conciliador na linha do simbólico que você fez referência no bloco anterior. Será que esse Lula conciliador, desde os tempos do movimento sindical, é capaz teria sido capaz e é capaz, né, num possível retorno à presidência da República, construir essa aliança com os movimentos sociais, abrindo mão das regras, do modus operandi do presidencialismo de coalizão? Olha, eu penso que será possível sob a condição de ele vir dos braços do povo. Porque há tantas injunções jurídicas sobre ele, ficha suja, os processos que tem, que o sistema vai criar toda uma mecânica para tornar impossível a candidatura dele. Agora, poderá ser como no tempo de Vargas, que era o lema, ele voltará, e voltará nos braços do povo. E como o povo é o portador do direito, primeiro artigo da Constituição, o povo é o sujeito do direito da política, e ele delega. Então pode ser que numa crise grande de nosso país, onde não se veja uma saída clara, que invoquem o carisma do Lula para unificar a nação, e ele volta nos braços do povo, passando por cima das instâncias.
que vão se render como no tempo das diretas já. Que havia muitos opositores, mas no fim a própria Globo, o Supremo Tribunal Federal tiveram que conceder e voltou à democracia. Eu suspiro, desejo e vejo como possível essa virada, mas que vem de baixo, com uma exigência da história, quase como diria, uma medida de salvação para manter o país unido e sairmos dessa crise que está se afundando cada vez mais. Boff, se você fosse convidado para fazer parte do comitê de redação de uma nova carta ao povo brasileiro, que elementos não poderiam faltar nessa carta? Que ingredientes não poderiam faltar nessa carta, seguindo esse horizonte de uma aliança com os movimentos sociais? Olha, eu acho que primeiro devia ser uma democracia socioecológica, que incluísse a natureza, incluísse toda a riqueza do Brasil e o seu povo. E o primeiro artigo para mim seria uma democracia participativa, de cunho popular, onde os movimentos sociais ajudariam o Estado a elaborar os problemas, implantá-los, segui-los, criticá-los, de tal maneira que a nação inteira seria mobilizada na construção de um Brasil. Fazendo recurso, uso de plebiscitos, fazendo referidos, aquilo que está previsto na Constituição de 88. Usar todos esses instrumentos que a Suíça faz há muitos anos. Eu vivi lá dando aulas e vi como que é. Algumas questões, a nação inteira se pronuncia. E isso está previsto na Constituição, a verdadeira democracia é essa, que é a democracia do povo participando. Isso exige, evidentemente, um nível de consciência, é um desafio para nós, de não só criar consumidores, mas criar cidadãos que pensam, que participam, que sonham com um Brasil diferente, onde todos sejam incluídos, porque a grande parte está excluída. Então, isso seria o centro. E eu estou participando da nova Constituição da ONU, porque essa é dominada pelas forças que venceram na guerra, onde o tema central, e somos 4 ou 5 que estamos elaborando, o bem comum da terra e da humanidade. Então, quais são os bens comuns que são nossos? Que são o bem da terra, o bem das águas, o bem da alimentação, o bem da sua moradia, do seu trabalho, da sua educação. São aqueles bens comuns que não podem faltar numa sociedade. E a gente estabeleceu como eixo central da nova ONU exatamente o bem comum da terra, como casa comum, e da humanidade que mora nessa terra. Então, lógico, está em elaboração e discussão. Eu acho que nessa linha devia seguir o Brasil. Eu acho que uma boa antecipação dessa visão é a encíclica do Papa, Como Cuidar da Casa Comum. Porque o projeto do Império dos Estados Unidos é um mundo, um império. E o do Papa é um mundo e um projeto coletivo, onde todos são inseridos. Então, um Brasil, todos incluídos, criando redes de comunidades, de grupos que pensam, que discutem política na base, que se conscientizam e sugerem, realizam lá embaixo também projetos. Não só o Estado é o gerenciador, o impulsionador, mas os próprios grupos que se articulam. Então, seria uma concidadania, cidadão com outro cidadão, que não precisam só do Estado. O Estado está por cima, criando leis e normas, estabelecendo limites para a voracidade do capital, mas deixando que o povo, animando a organização do povo, que aí, então, o biorregionalismo, trabalhar a região seria muito importante. Não em termos de limite de municípios, mas a unidade geográfica, geológica dessa região, com seus rios, suas montanhas, sua população, sua cultura, criar aí um desenvolvimento que esse seria sustentável. E eles seriam os sujeitos dessa construção. Um desenvolvimento com envolvimento das populações. Com envolvimento da população. Que esse seria o verdadeiro desenvolvimento. Os desenvolvimentistas do PT aceitariam isso, não? Eu acho que eles têm que passar pela escola do povo, porque o povo está fazendo isso, com agroecologia, com 1000 movimentos sociais comunitários, e estão mostrando que é possível
realizar isso, e o Papa, no encontro lá em Santa Cruz de la Sierra, disse claro isso. Os 3 T's: terra, teto, trabalho. E depois, na segunda parte, não esperem nada de cima, porque sempre vem mais do mesmo. Sejam vocês profetas de uma nova democracia participativa, do novo tipo de produção agroecológica, que tenha 3 eixos. Primeiro, que a economia se destine para a vida e não para o mercado. Segundo, justiça social, sem a qual não há paz. Terceiro, cuidar da casa comum, que se não cuidamos, todos os projetos falham e não tem sentido. Então, aí está o miolo de um novo tipo de civilização, uma nova forma de habitar o planeta, onde todos podem caber e pode ser um pequeno paraíso. Temos as condições financeiras, tecnológicas, nos falta sensibilidade, nos falta coração para poder realizar esse paraíso que nunca foi perdido, que está sempre nas mentes dos seres humanos. Boff, uma última pergunta. Os neopentecostais e a teologia da prosperidade são o grande perigo em termos de base social, de projetos protofascistas, de projetos conservadores, e que seriam um empecilho na própria sociedade ao desenvolvimento dessas ideias que você acaba de expor aqui? Olha, eu acho que é um grande desafio que essas igrejas representam. Eu acho que o desafio, nós, cristãos, de libertar esses fiéis que são vítimas de verdadeiros lobos, que se enriquecem à custa deles e que pregam só o Antigo Testamento, a prosperidade. Nunca falam de felizes vocês pobres, a justiça social, isso não é tema deles. Então, de convencer a eles com os valores evangélicos da cooperação, da fraternidade, da convivência pacífica, tirá-los deles com novos valores cristãos evangélicos que estão na raiz da fé deles, para eles serem uma força transformadora. Então, a religião no Brasil se transformou numa força política, mas uma força política, eu acho, destrutiva da democracia, manipulada, cheia de fake news, e utiliza a boa-fé do povo para fazer a manipulação. Eu acho que nós temos que conquistar esse povo para uma nova visão de valores evangélicos, que no fundo são aquilo que o Papa diz: Jesus não veio criar uma religião nem uma igreja, ele veio nos ensinar a viver humanamente, solidários, cooperativos, um ajudando o outro, tendo consciência de que somos cidadãos e filhos e filhas de Deus. E se nós conseguirmos isso, será uma grande força de humanização, que será a base de um projeto político de grande inclusão. Então é um desafio nosso. A grande disputa por hegemonia, a grande luta por hegemonia, no sentido gramsciano, deixou de ser dentro da Igreja Católica contra os setores conservadores e hoje se apresenta contra os neopentecostais? Olha, eu acho que a hegemonia hoje não é mais bem aquela gramsciana, que imaginava os partidos, etc. A sociedade se complexificou muito, especialmente com as redes digitais sociais, que criou outro tipo de democracia, onde todo mundo participa, fala, etc., e de forma, às vezes, violenta, de ódios e tudo. Então, a hegemonia, eu acho, é de alguém que possa apresentar um projeto, isto é uma articulação de movimentos, de partidos, de pessoas, de intelectuais, até grupos de igreja, que possam apresentar um projeto que vale a pena, que de autoestima, que garanta a infraestrutura material de vida, que é pelo trabalho, pelo emprego, pelo salário digno. Se conseguirmos isso, haverá uma grande adesão. E aí será um novo tipo de democracia participativa, onde vamos considerar as plantas, os animais, os rios como novos cidadãos que respeitamos e cuidamos. E aí eu acho que essa reconciliação do homem com a natureza e os homens entre si é possível. Está dentro das capacidades do ser humano. Só que nos falta essa boa vontade de base, que Jacan dizia, o grande valor da ética e o único que é verdadeiro é a boa vontade,
que ela é só boa, porque se tiver malícia, então não é boa vontade. Se nós tivermos essa boa vontade de juntos criarmos um Brasil diferente, nós vamos criá-lo. E eu espero que o Brasil será a vanguarda mundial de um outro tipo de civilização. Temos as condições materiais, ecológicas, populacionais, um povo altamente criativo, que ama a vida, tem a alegria de viver, da festa, do carnaval, e é um povo místico, que sente Deus na pele. Então dá uma aura também religiosa de grandeza, que o mundo não se termina aqui. Ele tem um outro lado, onde estão os bons espíritos, estão os orixás, estão os santos, está a igreja, as igrejas, as religiões. Tudo isso é possível aqui. E nós estamos fazendo esse ensaio civilizatório. É confuso, mas como dizem os grandes cosmólogos, do caos é que surgem as novas ordens. Então, do caos que estamos vivendo, vai sair, no meu modo de ver, uma figura nova de Brasil, que irá irradiar. Leonardo Boff, muito obrigado. Obrigado a você. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.